A Galileia vivia, portanto, de pesca. Segundo um grande historiador, havia mais de 2.000 barcas de pesca no tempo de Jesus. Tudo era a praia. Daí ficaram célebres Cafarnaum, Magdala, Tiberíades, todas aquelas cidades à margem que fazem lembrar Copacabana, aquela parte curva de Copacabana, quando acendem as lâmpadas, o colar de pérolas, pois ali também ficava o colar das chaminés e das pequenas fogueiras, que eram feitas em candeeiros com óleo. As casas colocavam óleo, colocavam pavio, acendiam, e a orla do mar ficava avermelhada, àquele tempo das residências, à margem do mar. E foi à margem do mar que Jesus narrou as mais belas histórias da humanidade, conclamando-nos à simplicidade, ao perdão. Muito bem, então nascer nessa região era, tipicamente, ser um futuro pescador. Há uma pequena cidade que é denominada a Cidade da Pesca. Todos que nasceram ali passaram pela Cidade da Pesca para afilarem, porque eram descendentes. E havia uma descendência muito honrosa de um venerando homem chamado Jonas. Jonas teve um filho homem. Quando se tornou adulto, Jonas morreu. E o filho casou-se. Chamava Simão. Simão Bar Jonas. Mais tarde, Jesus o chamaria Petros, pedra, porque era muito teimoso, e passou a posteridade com o nome de Pedro. Simão Bar Jonas é o tradicional Simão Pedro. Simão Pedro já era assim chamado quando ele ouviu falar dos essênios, uma civilização que morava numa montanha ali no deserto da Judeia. Era uma civilização que discordou da grandeza da tradição da lei e dividiu o templo de Jerusalém. Então aqueles homens e mulheres e crianças vieram habitar o deserto e seguir uma tradição religiosa, o celibato, a reencarnação, a castidade, a pureza dos alimentos e não misturar a raça em hipótese nenhuma. Então se diz que Jesus esteve entre os essênios. Não é verdade. Não é uma verdade histórica. Ele nunca saiu de Nazaré, a cidade em que ele morava. Nazaré, por sua vez, está na Galileia. E esta Galileia é esplendente, como dissemos muito, é muito pobre. E ele era também pobre, seu pai era um carpinteiro, um modesto carpinteiro, numa aldeia de 200 pessoas, mais ou menos. E ele trabalhava na construção da futura capital da Galileia, porque naquele momento a Galileia tinha por capital Tiberíades. Homenagem que foi feita ao imperador Tibério, o imperador de Roma, Tibério. Tiberíades é uma homenagem a uma cidade hebreia que foi construída em homenagem ao imperador. Todo o mundo procurava servir a Roma. E como a Judeia, a Galileia, a Samaria eram províncias de Roma, as homenagens ao imperador eram contínuas. Desta forma, acontece que Simão Pedro, ou Simão Bar Jonas, Simão filho Bar, o bem significa filho de. Então, Divaldo Bar Franco, filho de Franco. Mais tarde é que vem as colocações do sobrenome. Acontecia que ele tinha necessidade de entender Deus. Era um pescador modesto, semi-alfabetizado, bem pouco alfabetizado, como era a ocasião habitual em todos. Daqueles 12 que Jesus chamou, só tinha um, que era culto, era Mateus,
que era escrivão de uma coletoria, Mateus. E tinha um com uma grande sagacidade. 11 eram galileus, eram, portanto, limitados. Um deles era judeu. E como judeu, ele tinha melhores possibilidades. Chamava-se Judas. Foi o traidor. Os amigos, pobres, mantiveram-se. Mas aquele que era muito sábio, de conclusões rápidas, de mente avançada, foi exatamente o traidor, como acontece ainda hoje na cultura contemporânea. Quanto mais hábil, quanto mais inteligente, com exceções, mais faceiro, mais cruel, mais indiferente, mais egoísta. Então, Judas irá trair o amigo, mas Pedro vai estudar com os essênios, ouvir-lhes palestras. A Essênia até a Judeia é uma região tanto longa, mas até Cafarnaum é relativamente perto, como Salvador, Feira de Santana. Então, periodicamente, de toda parte, iam judeus ouvindo os essênios. João Batista foi também um essênio. Ele estudou e soube que viria um dia o grande profeta que era Deus. Então morre Jesus, ou melhor, morre nesse momento João. E Pedro está com a alma estraçalhada de angústia. Jesus o convida para que venha pescar almas no oceano da vida. E Pedro, cuja data hoje recordamos, parte para acompanhar o mestre e compará-lo com a doutrina que ele havia escutado entre os essênios. As duas doutrinas são muito semelhantes. O amor, a dignificação da mulher, o respeito aos mais idosos e, acima de tudo, o espírito de pátria que os povos antigos cultivavam muito. E então Pedro tinha uma barca, era um velho pescador, a sua barca era famosa, que agasalhava mais tarde 12 companheiros, Jesus e alguns outros mais. Então a história de Pedro pode começar aí. Ele tinha em casa sua sogra, se vê que ele tinha bom coração, a sogra morava na casa dele e adoeceu. Pela manhã despertou com febres e ele disse ao mestre que não poderia acompanhá-lo porque a sua sogra estava doente. O mestre entrou na casa, tocou na mulher e pediu para levantar, curando-a. Nós vamos encontrar no Evangelho essa cena, a cura da sogra de Pedro. Aí Pedro fica deslumbrado, porque os essênios não curavam. Jesus ia, portanto, além deles, dos dons culturais, o dom de amor. E Pedro vai ficando cada vez mais íntimo e oferece hospedagem a Jesus na região, porque Jesus veio de Nazaré, a 105 quilômetros de distância, numa estrada pedregosa e em direção das montanhas da Judeia. E ele passa a viver com Pedro, e os amigos passam a ter uma vida socialista, não o socialismo dos modernos comunistas, de Marx, de Engels, de outros, mas o socialismo que é meu é nosso, o que é seu é nosso, o que temos é de todos nós, porque viviam em comunidade. Nós tentamos fazer essa comunidade aqui na Mansão do Caminho. Todos que moravam eram e são proporcionalmente donos de tudo. A entidade lhes provê do que é necessário, de tudo o que lhes é necessário, exceto aquilo que foge às regras da boa convivência. E a pessoa retribui com o seu trabalho de dedicação. Seria uma forma de educar. Nós educamos 662 crianças que hoje são adultos.
Então, esse tipo de colégio havia elegido Judas por ser o mais hábil para controlar as finanças, porque eram 13 bocas para se alimentar, especialmente no inverno, quando ficavam juntos, porque não podiam viajar, pelos rigores das tempestades, inclusive de neve, na região. E Pedro ficou muito amigo de Jesus. Jesus, apesar de mais novo, tinha 28 anos para 29. Pedro deveria ter 45 para 50. Passou a obedecer a Jesus como um carneiro manso. Então nós vemos nas oleogravuras a concepção de um Pedro gentil, sorridente e teimoso. Então há uma cena narrada pelos Espíritos que é muito interessante. Primeiro, quando Jesus fala da beleza. A beleza não são os traços da forma, mas são as linhas do caráter. Porque a forma muda. A cada hora, o envelhecimento é inevitável, o desgaste. E chega o momento em que a pessoa até muda completamente. Eu conheço pessoas idosas que eram do meu tempo, que são verdadeiras cucas. Mulheres que ficaram horríveis, homens que ficaram uma lástima. E um deles me perguntou há pouco tempo, lembra de mim, Divaldo? Como é que eu vou lembrar de uma coisa dessa? Mas eu não disse o que era a coisa. Mas eu não me lembro de ter visto nada mais feio. E ainda tinha um tipo de autismo de determinados tipos, de ficar repetindo. Eu digo, meu Deus, é muita sorte envelhecer assim. É muita sorte. Pois bem, é o caráter. E você falava muito sobre isto. E caminhavam entre Magdala e Dalmanuta, 2 cidades. Fazia um sol de rachar. Então, no meio do caminho tinha um cachorro morto que exalava odores pútridos. E os discípulos logo tomaram uma atitude de escárnio, fecharam as narinas, olharam com desdém. Jesus, então, vendo aquela cena, se aproximou do cachorro, olhou bem e disse, vinde cá, estais registrando o odor pútrido do cão. Olhai os dentes dele. Não me lembro de haver visto dentes tão perfeitos. É equivalente a dizer, em qualquer beleza há feiura, e em qualquer feiura há beleza, há toques de beleza, há manifestações que às vezes não são físicas, mas são uma aura. Já tem visto, ou todos nós temos visto, moças lindas casadas com rapazes horríveis e vice-versa. E ela diz assim, como é que pode? É uma aura que a pessoa tem, é algo que atrai. Perguntaram a Miss, porque ela estava casada com aquela criatura horrorosa. Isso foi do tempo que eu acompanhava o noticiário das misses. Agora são missas, não são mais misses, mas são veteranas, até de 40 graus de cirurgia, estão dos concursos. E então, ela disse assim, eu não sei porque que adoro o meu marido, ele é mais velho do que eu, 20 anos, é feio, mas eu adoro ele, ele tem algo que eu não sei o que é. É esse toque de beleza que nós temos. Coitado, não tem da beleza física, uma irradiação qualquer, é realmente feio, mas é uma gracinha. Não pense que esse gracinha é coisa boa, não, é coisa horrorosa. Pois bem, então, nós vamos ver a maneira como Jesus lecionava. Ele falando desta beleza dos cães, ele estava mostrando como nós deveríamos ter um olhar de compaixão para todas as coisas. Cada um é o que pode e não o que gostaria de ser. Mas uma que os Espíritos contaram é que numa reunião, numa estalagem, Pedro estava conversando e todo mundo falava mal do imperador. E Pedro então falou ainda pior. Como agora no tempo todo mundo fala mal de todo mundo, né? A gente que não sabe nada também fala.
se mete, opina e dá a impressão que a gente é muito íntimo. E Jesus ouviu Simão falar horrores do imperador. Quando houve o silêncio, Jesus perguntou assim: Pedro, tu já estiveste em Roma? Não, mestre. Tu já estiveste na casa imperial? Não. Tu conheces o imperador Tibério? Não, senhor. Mas tu falaste tão mal dele que eu pensei que tu eras o confidente dele. Se Jesus viesse passar uma temporada conosco, hein? E ele, claro, que ia dizer outras coisas, tenham compaixão. Ele também vai morrer. E o mal que está fazendo, ele vai pagar, porque ninguém fica livre. Notaram a nossa receita para quem é mau. Pois bem, então é interessante notar como Pedro era, ele então ficou envergonhado. É claro, porque o mestre sempre reprovava. Mas então ele estava no lugar e a multidão cercou. E havia uma mulher da Cananeia, uma região do norte da Galileia, que sofria de um fluxo sanguíneo que não parava. E para os judeus, esse fluxo sanguíneo é algo indecente. Daí eles têm toda uma doutrina a respeito do fluxo mensal feminino. E então essa mulher vivia envergonhada, porque ela estava sempre com o fluxo sanguíneo. E a multidão era enorme. E essa mulher da região cananeia havia falado que Jesus curava. Então ela fez uma viagem a sós da sua região, num outro país fronteiriço, e veio até a região em que ele se encontrava, que hoje pertence à Palestina. Ela chegou e não podia alcançar o mestre, mas ela foi empurrando como que não quer nada. Um empurrãozinho para cá, dava um passe, e quando estava junto, quase ao mestre, alguém passou e tomou-lhe a frente. Ela não teve outra alternativa senão pegar num dos vestidos dele. A roupagem feminina era larga, era o vestido sobre a calça masculina. Então ela pega, não diz nada. Jesus se volta para Pedro, que estava ao seu lado, e pergunta. Notem a pergunta e o desvario da resposta. Simão, alguém me tocou. Mas como é que eu vou saber que alguém te tocou? Ele era bem igual a gente, né? Reagia logo. Essa multidão horrorosa, empurra para lá, empurra para cá, e tu vens me dizer que alguém te tocou? Ele te tocou, Pedro. Como tu sabes que te tocou? Aí a mulher que estou dizendo, fui eu. Eu toquei. E o meu fluxo parou. Apenas com o toque na indumentária, mostrando a aura curativa deste homem. Nós encontramos isso muitas vezes em nossa vida. Recebemos uma visita e é tão agradável a visita que dizemos, faz-me um grande bem quando fulano me vem visitar. E no sentido oposto, quando assim, fulano está aí, diga que eu não estou. Porque me arrasa, me dá dor de cabeça, me dá dor de estômago, só fala da vida alheia, porque há pessoas que não sabem conversar, só sabem acusar. Eu conheço muita gente, e se nós dissermos assim, as lâmpadas são fortes para quem está olhando, porque termina afetando o nervo óptico. Aí alguém dá logo uma teoria, o que é que você queria? Queria mais fraca? Elas, aliás, não são nem tão fortes, sempre está contra. Eu, às vezes, falo de propósito para ver a pessoa reagir. É uma doença, é um estado interior de instabilidade emocional. A pessoa não está de bem consigo, então ela arrasa tudo o que encontra. Tudo o que encontra está errado, porque assim ela fica melhor, perante o seu próprio inconsciente. Se alguém aqui, por acaso, estiver com essa síndrome de ver só os defeitos, eu falei sobre isso naquela aula de Albert Einstein, quando ele botou a mancha branca, preta naquele tecido branco. Então, nós vermos o lado bom, mesmo das coisas ruins. É muito difícil a gente ver uma coisa boa no antipático, não é?
Porque o antipático, para nós, tudo que ele faz é antipático. Ele anda de uma forma antipática, ele é grosseiro, ele é isso, ele é aquilo. Ué, mas é gente. E se é gente, é coisa boa, Deus me perdoe, mas é coisa boa, é gente. Daí Pedro era esse indivíduo com quem eu me afino muito, porque de vez em quando eu dou uma pedrada evocando Simão Pedro, mas era um amigo fiel. Toda vez que Jesus tinha um milagre, um fenômeno extrafísico, chamava Pedro para testemunhar. Foi assim, naquela manhã, no Monte Tabor, quando eles estavam deitados e passaram a noite em contato com a natureza, ao amanhecer, ele, Tiago e João, viram Jesus erguer-se do solo, planar além do solo, e viram dois seres conversar com Jesus. Identificaram como dois grandes profetas, Elias e João Batista. Essa transfiguração do Evangelho é uma das mais belas páginas da mediunidade de Jesus. E eles ali ficam, e os discípulos se deslumbram. E Pedro volta-se para Jesus, quando ele desce: Senhor, faze aqui 4 cabanas, para que fiquemos longe da multidão e possamos entrar na luz divina. Jesus olha para ele e diz assim: Simão, eu vim para os infelizes. O médico é para os doentes. A ajuda é para os necessitados. Então desçamos da montanha até Esdrelon, que é a terra da planície, onde estão as dores humanas. E eles desceram. Assim que desceram, um pai disse a Jesus: Senhor, vê meu filho. Um espírito mau o toma e ele convulsiona até babar sangue. Jesus vai olhar o rapaz epiléptico e percebe que não é uma epilepsia, é uma manifestação mediúnica semelhante à convulsão epiléptica. Jesus se aproxima do paciente que está convulsionando com baba sanguínea e diz: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno. E o espírito saiu. O rapaz ficou bem. E ele entregou ao seu pai absolutamente curado. Esta cena, a mim, me comove, porque eu já vi muitas crises de epilepsia, muitas de obsessão. Existe a epilepsia de ordem cerebral e a epilepsia de ordem mediúnica. As duas são primas, estão próximas, e na grande maioria são obsessões que se transformam em fenômenos epilépticos, quando o cérebro se desajusta e termina por perder a sua função nutricional dos neurônios. Então, os discípulos ficaram um pouco decepcionados, porque disseram várias vezes: saia, saia, saia. E o obsessor dizia: não saio, não saio. Eu também já vi isso. Daí Pedro sempre dava fora. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e os guardas vieram para poder prendê-lo, Pedro olhou para um deles, pegou a espada de um soldado e decepou a orelha de um soldado. Então foi muito curioso, porque Jesus pegou a orelha e sarou. Não disse que voltou no lugar. Sarou a ferida, mas o cara ficou sem orelha. É natural. E uma pessoa sem orelha nessa região é um ladrão. Uma das punições ao ladrão é amputar a mão na Arábia e cortar a orelha em Israel. As leis permitem essas e outras penas muito maiores. E então Jesus pegou a orelha, e a gente não sabe o que ele fez, e disse: Simão,
aquele que fere com espada, pela espada perece, mostrando que não podemos fazer o mal. E há uma lenda que na hora da morte, em Roma, nos pântanos vaticanos, onde hoje é o castelo, o grande castelo, no imenso pântano da frente da igreja de São Pedro, Pedro estava diante de uma multidão e ia ser crucificado. E aquele homem que ficou injuriado passou a usar um boné que caía do lado, cobrindo a falta da orelha, e passou a odiar Pedro com todas as forças. Agora ele estava diante do seu algoz e tirou aquele artifício e disse: lembra-te do Calvário. Pedro lembrou-se. E conta a lenda ou a história que Pedro, arrependido, ajoelhou-se diante dele e lhe pediu perdão. Os romanos interpretaram de outra forma e disseram: este homem é bem maior do que ele, porque ele está se ajoelhando a seus pés, é porque ele é bem maior. Então, vamos crucificá-lo de cabeça para baixo. E crucificaram Pedro, que também anuiu, de cabeça para baixo. Era a figura que estava com a orelha decepada. E contam algumas tradições brasileiras que determinado confrade nosso era aquele indivíduo, porque ele tinha um tipo autista de mexer toda hora com a orelha. E então só pode ter sido o que teve a orelha decepada por Simão Pedro. Eu não pego na orelha quase nunca, agora foi uma exceção. Tenho certeza que não fui eu. Daí a vida de Pedro é esta, mas ele teve a coragem de dizer: não mereço morrer como meu mestre. Ponham-me de cabeça para baixo. E foi crucificado ao revés. E passou a história como o mais perfeito discípulo de Jesus. A atividade humana coroou de santidade, que ele bem merece. E quando mais tarde Constantino uniu a igreja ao Estado, fez de Simão Pedro o primeiro Papa, como se ele tivesse autoridade para ser o representante de Jesus na terra. O Papa é a figura de Jesus em carne e osso na terra, o que é uma barbaridade, porque jamais temos condições de imitar Jesus nesse sentido de amor. Quando lemos Francisco, ele tinha uma tal sede de imitar Jesus, que um dia ele pediu a Santa Clara que ele desse um conselho. O que é que ela via nele que era reprochável? E ela lhe disse: meu pai, o seu zelo para imitar o mestre é tão grande que se tornou uma obsessão. Cada um tem o seu caminho a seguir. E o meu pai já atingiu o ápice. Não necessita imitar Jesus. É um símile de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele passa a história como o maior imitador de Cristo. A figura doce e suave de Francisco. Ó Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. E Pedro: meu pai, perdoa-me. Se alguma mágoa carrego no coração, limpa com o sangue do meu testemunho. Daí a história de Pedro, à luz do Espiritismo, é a mesma que a Igreja Romana mantém a respeito da sua individualidade. É o exemplo de fidelidade ao Mestre, de carinho, de perseverança, porque Jesus disse, na hora em que Pedro se negou a lavar os pés, Jesus disse: não lavar teu pé,
nada terás comigo. E Pedro disse: então lava-me. Mas não apenas o pé, o corpo todo. E ele deu o corpo todo, naquele momento da crucificação, para ter a sua ligação com Jesus. Vamos pensar nesse homem de caráter frágil, poderoso, que titubeava, mas que deu a vida. E peçamos aos céus que nos permitam vida e vida em abundância. Vamos pedir aos médiuns para que nos apliquem as suas energias. Senhor da vida e da morte, tem piedade de nós. Desejamos pedir-te em favor dos nossos irmãos passistas, para que eles possam enriquecer-nos de fluidos, ajudar-nos a transmitir energias balsâmicas e tornar-nos saudáveis, gentis e amorosos, como recomenda o Evangelho. Mas também nós te pedimos por nós próprios, pelas nossas necessidades. Nós te pedimos pela tua misericórdia para conosco, para a nossa família, nossos dissidentes, aqueles que nos odeiam, e também daqueles de quem não gostamos. Pedimos-te pelos que têm doenças terríveis e incuráveis, por Marta, pelos obsidiados, pelos espíritos que se comprazem no mal, para que se renovem. Também te pedimos em favor dos suicidas, essas almas frágeis que não suportaram o sofrimento e tombaram no abismo. Nós te pedimos pela nossa casa, para que as vibrações do bem enriqueçam nossos espaços a fim de beneficiar-nos. Também nós te pedimos em favor de nossa água, que te expomos como verdadeira bênção. Repete o fenômeno de Caná, transformando o nosso líquido em medicamento, capaz de nos ajudar. Pedimos-te pela nossa paz, pela paz em família, pela paz no Brasil, pela paz na terra. Ó Príncipe da Paz, faze gerar no coração do ser humano a compaixão e a caridade, para que a paz estabeleça seu reinado na terra. Queremos agradecer ao Pai de misericórdia, à Mãe Santíssima, a Ti, Jesus, e aos Espíritos bons, a reunião desta noite.
a oportunidade que fruímos de pensar em Ti e de estabelecer a harmonia em nós próprios. Está encerrada a nossa reunião.